Aí, galera, boa noite. Vamos fazer a revisão do período Juscelino Kubitschek, que vai de 1955 a 1960. A primeira grande observação que a gente vai fazer é que JK corresponde ao primeiro grande período de normalidade democrática do Brasil depois da ditadura de Vargas do Estado Novo. Claro que a gente está lembrado que, se a gente for considerar o período das eleições da República Velha, a gente não tem uma democracia de fato, porque o voto era aberto, não era secreto, somente os homens votavam, e na média, durante toda a República Velha, somente 3, 4% da população votavam. O máximo de eleitores que a gente teve foi a eleição de 1930, com a, o recorde de 5% da população brasileira então votando. E aí o primeiro número que impressiona a gente é que a eleição de Juscelino em 55 já contou com a presença de quase 50% do eleitorado da população do Brasil como eleitores. E isso é um número importante que mostra como a democracia rapidamente se consolidando, e o que era também um elemento do período populista entre 1946 e 64. A participação das massas de trabalhadores urbanos nas eleições, das grandes populações urbanas, dos grandes centros urbanos nas eleições, foi um elemento central para o que a gente conhece como populismo. Diferente da República Velha e do período autoritário, do primeiro período autoritário de Vargas, os candidatos agora, entre 1946 e 64, quando se apresentam para a população, eles precisam prometer algo a essa população. Ao fazer promessas, o Estado acaba se abrindo para demandas sociais que há muito tempo estavam reprimidas, questões que envolviam a legislação trabalhista, a legislação social, e que vai ser a grande marca desse período de 46 a 64, a expansão dos direitos sociais e trabalhistas. Então, Juscelino ocupa um momento central nesse tempo, central em importância e central também em termos de período, de 55 a 60, é exatamente o meio termo desse período, dessa experiência democrática que o Brasil viveu pós-ditadura do Estado Novo. Então vamos lá. O governo Juscelino começa com sucede o período da crise pós-suicídio de Getúlio Vargas. E aí a gente pode dizer que o fantasma de Vargas é o grande eleitor da eleição de 1955. De fato, Juscelino conseguiu se eleger. Juscelino havia sido prefeito de Belo Horizonte, indicado por Getúlio durante o Estado Novo, ascendeu na política como uma geração inteira de políticos no período do Estado Novo, no período da ditadura, nomeado por Vargas, e aí segue carreira política em Belo Horizonte e em Minas. A sua eleição em 55 foi feita numa aliança entre o PSD, um partido que agrupava grandes oligarquias do interior do Brasil, incluindo setores das grandes oligarquias mineiras, embora Juscelino possa ser claramente identificado como um político de origens urbanas, Belo Horizontino, fez carreira naquela região. E o vice de Juscelino era ninguém mais, ninguém menos do que João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e que havia recentemente
Lembre-se, veja, JK se elege em 55 e o vice dele, o Jango, ele era o ministro do Trabalho que no 1º de maio de 1954, ou seja, um ano antes praticamente da sua eleição para vice-presidente da República, a Goulart, como ministro do Trabalho de Vargas, assinou o aumento de 100% do salário mínimo, que detonou o início da grande crise política que levou ao suicídio de Vargas. Então, JK é eleito em 55, tendo Jango como vice, e aí a próxima grande ideia dessa nossa revisão, a JK muda o tom do governo que Vargas tinha dado no último momento que governou. O nacionalismo de Vargas, que era uma ideia-chave do seu último mandato, se transformou no período JK no desenvolvimentismo, e numa expressão que ficou muito querida para Juscelino, o nacional desenvolvimentismo. Com essa expressão, Juscelino queria passar a mensagem, passar a ideia de que ele unia o conceito do desenvolvimento de um capitalismo nacional, de um capitalismo que não dependesse exclusivamente dos Estados Unidos ou das empresas multinacionais, porém, a ideia o adjetivo desenvolvimentismo aposto ao nacional, trazia exatamente quase que a ideia contrária. Era que Juscelino não se opunha à chegada das multinacionais no Brasil, que foi o que efetivamente se deu. Uma das estratégias do crescimento econômico do período de JK foi o estímulo à vinda das multinacionais como forma de desenvolvimento da economia. Então, quando JK une o termo nacional ao desenvolvimentismo, ele cria essa adjetivação para o seu governo, nacional desenvolvimentismo, ele está como que reforçando a ideia poderosíssima do nacionalismo que tinha vindo da era Vargas, mas ao mesmo tempo querendo tirar desse nacionalismo algum preconceito mais à esquerda que pudesse haver e que tivesse alguma rejeição a esse capital externo. Então, nesse sentido, Juscelino tenta criar uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing, diríamos na linguagem de hoje, que unia o nacionalismo varguista ao desenvolvimento capitalista. Daí o período Juscelino ser nomeado por ele próprio como nacional desenvolvimentista. Essa é uma ideia importante. Próximo, esse nacional desenvolvimentismo, e aí a gente já parte para o nosso terceiro ponto nessa nossa conversa, a ideia que ele é balizado pela criação de um plano de metas. Um plano de metas que objetivou fundamentalmente a infraestrutura industrial e econômica do país. Essa é uma grande questão do governo Juscelino. Desenvolvimento, nesse momento que o desenvolvimento do país pela via e pela escolha das estradas de rodagem, principalmente pela via automotiva, houve, e isso inegavelmente aconteceu, a criação de grandes rodovias cruzando o país, o estímulo à vinda de indústrias automotoras, de autopeças, a consolidação de um grande eixo industrial no centro-sul do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, ao mesmo tempo em que se consolidava
a nossa indústria de base, principalmente a indústria siderúrgica, a qual a indústria automobilística ficou intimamente ligada nesse eixo do sudeste do Brasil. Bom, isso não poderia acontecer sem um fortíssimo investimento em telecomunicações e em energia elétrica. Então aí a gente consolida e fecha esse plano de metas de JK, fortalecendo a ideia de que ele está centrado no estímulo do Estado ao desenvolvimento dessa indústria de base, ao lado da indústria automotiva, da indústria de bens de consumo duráveis, geladeiras, eletrodomésticos, que é um crescimento que favorece fortissimamente a classe média do período. Então, o plano de metas é a nossa terceira grande ideia que a gente deve ter claro para o período JK. O nosso próximo ponto sobre Juscelino não poderia deixar de ser a construção de Brasília. A construção de Brasília ela tem dois objetivos explícitos. Primeiro, a interiorização da capital do país, a ocupação do centro-oeste. Isso posto como um elemento que atrairia as populações do litoral para o interior e expandiria as atividades econômicas do país e integraria a nação. É a segunda grande ideia da construção de Brasília. Então, é importante lembrar que um projeto de construção, de levar a capital do país para o centro-oeste, já havia sido ventilado no Império Brasileiro por Dom Pedro II. Há um estudo encomendado pelo imperador por volta de 1870, onde ele requer a um conjunto de cientistas uma opinião e um projeto que objetivaria a médio prazo, a longo prazo, levar a corte para o centro-oeste brasileiro. Não seria necessariamente, óbvio, a localização que teve Brasília, mas a ideia era o centro-oeste já pelo imperador. Juscelino concretiza efetivamente essa ideia de levar a capital para o interior, e é importante lembrar que nesse ponto também existe um estudo interessantíssimo do José William Visintyne, que é um grande geógrafo brasileiro, e que comparou, na sua tese de doutorado, a formação das capitais dos Estados Unidos e do Brasil, indicando nesse estudo duas tendências opostas em relação às questões de cidadania. Não se nega a ideia de que Brasília tenha um objetivo de interiorização da metrópole, interiorização do povoamento e da economia, mas Visintyne lembra que Washington está no centro do maior eixo populacional norte-americano, que é o eixo Boston-Nova York. Todas as grandes passeatas e todas as grandes demandas políticas e sociais norte-americanas desaguam na capital diante do Congresso americano. Enquanto que a tendência política norte-americana e que a democracia norte-americana permitiu a criação de um parlamento que ouve os reclamos da sociedade, a tendência brasileira foi retirar o parlamento do eixo populacional mais desenvolvido do país e levar esse parlamento para longe da população, criando, evidentemente, o que a gente sabe que é a ilha da fantasia, que é Brasília, distante da realidade e do restante da nação. Basta imaginar o que seriam os grandes movimentos políticos dos últimos 30 anos no país, se a capital do Brasil continuasse sendo o centro do Rio de Janeiro. Bem, então, Brasília é construída. Aqui na nossa... É importante lembrar que ela tem
o desenho de um pernambucano, que é o Lúcio Costa, que ela tem um desenho, o cálculo de engenharia, toda a parte, o grande calculista de Brasília foi também o nosso poeta, engenheiro, o Joaquim Cardoso, pernambucano da Gema. Essa recordação não se trata de bairrismo nem de exaltação de regionalismo, mas de nós podermos fazer o que nós chamaríamos de adaptação, de reconhecimento dessa história nacional com a nossa questão local também. Por fim, o último ponto que nós precisamos recordar sobre o governo JK é que a euforia do seu desenvolvimentismo, os famosos 50 anos em 5, terminou no último ano de mandato e nas vésperas da inauguração da própria Brasília, infelizmente, numa situação de crise econômica. O governo investiu muito durante os 5 anos e a gente chegou à clássica situação que se repete quase que cíclica no país. Há um período de fortíssima expansão dos gastos estatais e de investimentos públicos na ampliação da infraestrutura econômica ou social do país. Nós temos uma pressão sobre as contas públicas, uma pressão sobre a inflação e um período que se segue de crise econômica, onde você aplica um modelo ortodoxo de solução da crise com aperto sobre o crédito e sobre o consumo. O último ano do governo Juscelino foi marcado por uma alta forte da inflação. O país já estava também com suas relações econômicas internacionais bastante, como poderíamos dizer, globalizadas, e o FMI participava fortemente dessas negociações comerciais com o Brasil, e o governo Juscelino acabou rompendo relações com o FMI no período final do governo. Hoje poderíamos até supor, com bastante plausibilidade, que o rompimento de Juscelino com o FMI tenha antecipado como diríamos, um lance de marketing para uma futura campanha de Juscelino à volta à presidência. No futuro ele poderia dizer perfeitamente que era o presidente que teve coragem de romper com a FMI no momento em que tinha que escolher entre continuar um plano de investimentos nacional ou se submeter à vontade dos bancos internacionais. Entretanto, é importante lembrar que Juscelino só faz isso nos últimos 6 meses de mandato, quando passou 3 anos e meio negociando intimamente com o banco e atraindo capitais externos. Então, não é algo de extraordinário, nem conspiratório, a gente imaginar que o marketing também estava presente nesse gesto de Juscelino. O final do governo de JK também foi marcado pelas acusações de praxe de corrupção que todo grande governo sofre, principalmente por conta de JK ter feito como dissemos ainda há pouco, um fortíssimo programa de investimentos estatais. Essa expansão desses investimentos estatais inevitavelmente leva imagina o que é a construção de Brasília no final dos anos 50 e com muito menos instrumentos de controle naquela época do que os que se tem hoje. Então, as denúncias de corrupção, de desvios de dinheiro, de compadrio, foram fortíssimas. JK também marcou, e isso é importantíssimo para as relações regionais do Brasil,
no seu último ano de governo, JK inaugurou, instituiu um diálogo muito forte com as lideranças políticas do Nordeste e partiu de um diagnóstico de que haviam diferenças regionais. É a primeira vez que esse diagnóstico é posto tão claramente, e isso o Juscelino teve um mérito, que as diferenças regionais econômicas no Brasil, que resultavam em diferenças sociais abissais entre Nordeste e Sudeste do Brasil, precisavam ser superadas. E a estratégia que JK escolheu para essa superação foi a criação de uma agência estatal, a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, cujo primeiro presidente superintendente foi um paraibano, o Celso Furtado, idealizador e criador do órgão, cuja função seria promover o planejamento e a centralização dos investimentos industriais por conta do Estado na região. O Estado seria o grande indutor, o grande incentivador, incentivador e regulador desses investimentos industriais no Nordeste, que teriam por objetivo final reduzir as diferenças entre o Sudeste industrializado e um Nordeste ainda agrário e rural em plena década de 50, pleno final dos anos 50, início dos anos 60. Então, a criação da SUDENE em 1959, tendo como primeiro presidente o paraibano Celso Furtado. Antes da criação de Brasília, um dos últimos grandes gestos do presidente Juscelino Kubitschek. Não acho que a gente ainda poderia destacar nesse aspecto essa ideia de que a SUDENE e os projetos de industrialização, eles permaneceram a grande tônica do governo, o grande discurso do governo para o desenvolvimento regional durante os próximos 30 anos. É isso. Fazendo, então, uma revisão de palavras-chave, de ideias-força sobre o governo JK, foi o período de normalidade democrática, é o primeiro presidente da República em muito tempo que recebe o poder de um antecessor e repassa esse poder. Isso é extremamente importante. Sucedeu Getúlio Vargas e uma crise política seríssima, onde num período de 6 meses o Brasil teve 3 presidentes da República. Ao suicídio de Vargas, sucederam-se na presidência o vice-presidente de Vargas, o Café Filho, logo depois o Nereu Ramos e o Carlos Luiz, que eram presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Essa crise política extremamente delicada foi superada com a eleição de Juscelino e João Goulart, para a presidência e vice-presidente da República em 1955. Segunda ideia força, Juscelino cria como palavra-chave para o seu período de governo a ideia de nacional-desenvolvimentismo, que juntaria o nacionalismo varguista ao desenvolvimento econômico e capitalista que ele pretendia. Então, era uma tentativa de não impor um preconceito, não impor uma divisão radical entre essas duas coisas. A próxima ideia força é que ele faz isso a partir do plano de metas, o estímulo e um projeto definido de desenvolvimento econômico a partir do estímulo ao grande desenvolvimento das indústrias de base, a indústria automotiva e seus derivados,
e a indústria de bens de consumo duráveis. É importante lembrar que a questão social ficou ao largo disso, nem a divisão, nem a questão da reforma agrária, nem grandes programas de melhoramento social, analfabetismo, coisa desse tipo. O Juscelino deixou isso à margem e continuou sendo uma dívida da sociedade e do Estado brasileiro para com as camadas mais pobres do país. Próximo ponto, a construção de Brasília. A construção de Brasília, representando a interiorização da capital, a interiorização do povoamento e dos programas de desenvolvimento econômico. Finalmente, essa forte expansão da ação estatal, ela promoveu também um aumento dos gastos públicos, ela se caracteriza pelo aumento dos gastos públicos e uma pressão inflacionária muito grande. Uma crise econômica no último ano de governo que levou Juscelino ao rompimento com o FMI. A criação da Sudene também é um ponto importante que marca as relações do Estado com a discussão da questão regional no Brasil. É isso. Juscelino, o último ponto, Juscelino foi sucedido, perdeu a eleição. É importante que se diga isso. Juscelino não faz o seu sucessor. Na época, as eleições são feitas separadamente. Você vota no presidente da República e vota no vice-presidente da República separadamente. Não vota numa chapa única. E Juscelino, o candidato de Juscelino era o Marechal Lott, Henrique Teixeira Lott, que foi o general, o marechal, que garantiu, defensor da legalidade, do cumprimento da Constituição, que garantiu a sua posse diante da crise política de 1955. O Marechal Lott foi o candidato de Juscelino em 1960, mas Lott foi suplantado pelo candidato de São Paulo, o Jânio Quadros. Na vice-presidência da República, sim, Jânio Quadros é o vencedor da eleição de 1960, mas isso aí já é outra história. Na vice-presidente da República, como o voto era separado, o vitorioso foi novamente João Goulart. João Goulart foi o vice-presidente de Juscelino Kubitschek, que tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, vice-presidente de Juscelino e agora vice-presidente de Jânio Quadros. Então foi dessa forma que, do ponto de vista político-eleitoral, terminou o mandato de Juscelino. A UDN, pela primeira vez desde 1946, chegava ao poder. Um desejo antigo dos udenistas, que representavam um eleitorado mais urbano, mais defensor de uma aproximação maior do Brasil com os Estados Unidos, antivarguista de coração, de alma, e esse pessoal pela primeira vez chega ao governo. É dessa maneira que o governo Juscelino se encerrou. Um abraço para todo mundo, uma boa revisão para o Enem, para as provas que todos tenham que fazer, ou simplesmente se deliciem com esses episódios da nossa história não tão distante, bastante recente e atual do Brasil, tá certo? Um abraço para todo mundo e bons estudos, boas leituras e boa diversão. Um abração.